Olá, crianças, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma correção de português. Capítulo 2, texto de divulgação científica. Lembrando que é parte 1 das páginas 32 a 38. E o que nós vamos corrigir, o que é que nós vamos revisar aí nessa correção? A interpretação desse tipo de texto, sujeito simples e composto, e também algumas atividades de sujeito e predicado. Vamos começar? Hora da interpretação. Leia o texto de divulgação científica a seguir. Como surgiram os dinossauros? Leitores querem saber de onde vieram os famosos répteis pré-históricos. Vira e mexe, você confere novidades sobre dinossauros. O paleontólogo Rodrigo Santucci, da Universidade de Brasília, contou que os dinossauros surgiram há aproximadamente 230 milhões de anos. Primeiro dinossauro registrado cientificamente. O megalossauro foi descrito por William Buckland, na Inglaterra, em 1824. Descrito, viu, gente? Os registros mais antigos de dinossauros foram encontrados em rochas situadas no Brasil e na Argentina, locais onde provavelmente esses animais surgiram quando o mundo ainda era um supercontinente chamado Pangeia. Os fósseis apontam que os grandes répteis originaram-se a partir da evolução de pequenos animais que dominavam o ambiente terrestre. Eles tinham tamanhos entre 50 e 150 centímetros de postura bípede. Atualmente, são conhecidas cerca de 1.500 espécies de dinossauros e, no Brasil, já foram encontradas mais de 20. Mas não pense que é fácil descrever um exemplar. Muitas vezes, o fóssil encontrado está desgastado e não preserva as características do animal. Outro problema é que, algumas vezes, a característica que eu identificaria como fóssil de dinossauro pode ter sido perdida durante a evolução da espécie, diz Rodrigo. Para resolver o problema, os pesquisadores caracterizam um dinossauro com base na árvore evolutiva, diagrama que tem ramos parecidos com uma árvore e indica proximidade de parentesco entre as espécies. Nessa árvore, definimos um ponto como um ancestral imaginário, a partir do qual um animal, caso seja descendente desse ancestral, será um dinossauro, conta Rodrigo. O mais interessante é que as aves atuais descendem desse ancestral e, por isso, são consideradas dinossauros. Aí nós temos o vocabulário, de palavras que talvez você ainda não conheça. E vamos aqui para a questão 1. Qual pesquisador foi responsável pela pesquisa que você leu? Pinte o retângulo com o nome dele. É o paleontólogo Rodrigo Santucci, da Universidade de Brasília. Nós aqui, conseguimos identificar o paleontólogo Rodrigo Santucci, da Universidade de Brasília. Segunda questão, qual a finalidade da pesquisa, gente? A finalidade da pesquisa é divulgar o resultado de pesquisa que mostra como surgiram os dinossauros. Terceira questão, o especialista fala da evolução dos dinossauros a partir de estudos com fósseis. Qual teria sido a origem desses animais? Os fósseis apontam que os grandes répteis, lembra dessa parte do texto? Se originaram a partir da evolução de pequenos animais que dominavam o ambiente terrestre. Eles tinham tamanhos entre 50 e 150 centímetros de postura bípede. Quarta questão. O que o paleontólogo define como árvore evolutiva, gente? Lembra? É o diagrama que tem ramos parecidos com uma árvore e indica a proximidade de parentesco entre as espécies. Quinta questão. Assinale a alternativa que contém informações corretas sobre o surgimento dos dinossauros. Então, vamos lá. Os registros mais antigos de dinossauros foram encontrados em rochas situadas no Brasil e na Argentina. Isso mesmo, gente. Foi encontrado no Brasil e na Argentina. Essa é a resposta correta. Sexta questão. Qual o público desse tipo de texto? Pessoas que gostam de ler e saber sobre dinossauros. 7. A que conclusão os pesquisadores chegaram segundo o texto? Que as aves, as aves atuais são descendentes dos dinossauros. Próximo.
Preencha a partir da leitura do texto a ficha técnica com um resumo das informações obtidas sobre a origem dos dinossauros. Nome do dinossauro, megalossauro, lembra? Onde provavelmente ele surgiu, Brasil e Argentina. O tamanho, entre 50 e 150 centímetros. A locomoção, bípede, né, gente? Ou seja, ele andava sobre duas patinhas. De olho na ortografia, na análise linguística. Pedro e Cauê gostam muito de saber novidades sobre os dinossauros. Eles sempre pesquisam e conversam sobre esse assunto. E você, também tem curiosidade sobre esses animais poucos conhecidos? Releia o trecho do texto. Para resolver o problema, os pesquisadores caracterizam um dinossauro com base na árvore evolutiva. Que é o quê? Lembra? Diagrama que tem ramos parecidos com a árvore indica a proximidade de parentesco entre as espécies. Nessa árvore, definimos um ponto como ancestral imaginário, a partir do qual um animal, caso seja descendente desse ancestral, que é o dinossauro, será um dinossauro. Conta Rodrigo. O mais interessante é que as aves atuais descendem desse ancestral e por isso são consideradas dinossauros. Então, primeira questão. As aves atuais descendem desse ancestral. Qual é o sujeito? Gente, quem é que descende desse ancestral? As aves, não é isso? Então, as aves, certo? Vai ser o sujeito, um sujeito simples no plural. Então, qual é o sujeito? As aves. Qual informação foi dada sobre esse sujeito? O que está falando sobre esse sujeito? Que eles descendem desse ancestral. No caso, o dinossauro. Então, vamos lá. A palavra mais importante do sujeito é aves. Dessa forma, dizemos que o sujeito apresenta apenas um núcleo, que é o termo mais importante. E por isso classificamos como sujeito simples. Aves é o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Quando o sujeito apresenta dois ou mais núcleos, chamamos de sujeito composto. Por exemplo, na frase, Pedro e Cauê gostam de pesquisar sobre dinossauros. Pedro e Cauê são dois sujeitos. Então, nós temos um sujeito composto. Pedro e Cauê são os sujeitos da oração. Vamos ver aqui. Sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Ele pode estar no plural. Sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Atenção, se o sujeito for simples, o verbo fica no singular para concordar. Mas se o sujeito for simples e estiver no plural, ou se ele for um sujeito composto de pessoas diversas, o verbo tem que ir também para o plural para concordar. Vamos ver os exemplos. João comprou brinquedos. João é um sujeito simples no singular. Por isso, o verbo ficou no singular. Eu não posso dizer João compraram brinquedos. João comprou brinquedos. João e Maria é um sujeito composto por dois núcleos. João e Maria compraram brinquedos. Eu não posso dizer João e Maria comprou brinquedos. Está errado. As crianças, olha só. É um sujeito simples com um núcleo só, que é o grupo crianças. Porém, está no plural. Então, as crianças compraram brinquedos. Segunda questão. Leia as frases a seguir, depois classifique os tipos de sujeito. Use S para simples e C para composto. Os dinossauros, os dinossauros habitaram a Terra há muito tempo. Então, os dinossauros é um sujeito simples no plural. As galinhas são dinossauros? As galinhas, sujeito simples no plural. Só tem um núcleo, gente, galinhas, que é um grupo. As aves e os dinossauros, então nós temos dois núcleos, aves e dinossauros, temos dois sujeitos, então vai ser um sujeito composto. Crianças sabem sobre a pré-história. Quem é que sabe sobre a pré-história? Crianças. Crianças é um único grupo, então é um sujeito simples no plural. Cuidado para não confundir sujeito composto com sujeito simples no plural, certo? Terceira questão. Complete as frases com os verbos entre parênteses. Olha o verbo aqui no parêntese, gente. De modo que concordem com os sujeitos da oração. Vamos fazer as concordâncias aí. Os trabalhos de campo
começaram no Equador. Tem que ir para o plural, ó. Sujeito simples no plural. Amélia, sujeito simples no singular, estudar biologia. Então, resolveu. Cuidado que todo verbo termina com U, no passado. Os deputados e os vereadores, sujeito composto, né, por deputados e vereadores, votaram contra a decisão. Ou vou dizer, os deputados e os vereadores votou contra a decisão. Não, vou dizer votaram, né? O cientista, sujeito simples no singular, pensou que se tratava de uma ave. Questão: releia este trecho do texto de divulgação científica que você leu nesta sessão. Vamos lá, gente, olha o trecho. O fóssil encontrado está desgastado. O que é que está desgastado, gente? O fóssil encontrado. Então, qual é o sujeito? O fóssil. Predicado, encontrado, está desgastado. Então, o fóssil é um sujeito simples ou um sujeito composto? Sujeito simples no singular. Vamos ver o que está perguntando? Qual é o sujeito da oração e classifique-o? O fóssil é um sujeito simples. Qual o verbo que faz concordância com esse sujeito? Gente, olha só, o fóssil está desgastado. Então, o verbo vai ser o verbo está. O verbo encontra-se no singular ou no plural? Singular. Como ficaria essa frase no plural? Os fósseis encontrados estão desgastados. Então, olha aí a resposta. O que ocorreu com o verbo ao passar a frase para o plural? Justifique a sua resposta. Gente, se aqui o verbo, ou se aqui o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Mas se aqui o sujeito está no plural, o verbo também tem que passar para o plural. Ele precisa concordar. Com a mudança para o plural, a classificação do sujeito mudou? Explique sua resposta. Não, gente, ele continua, certo? Um sujeito simples. Ele só foi para o plural. Relacione a segunda coluna com a primeira, de acordo com o termo destacado nas orações. Presta atenção nessa questão, ó. Quando for sujeito, você bota o número 1. Quando for predicado, você bota o número 2. Então, vamos lá. José está destacado. José saiu cedo. José é predicado ou sujeito? É o sujeito. As pessoas riram do ato. As pessoas riram do ato. Riram do ato. Quem riu do ato? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o predicado. Eu tiro o verbo, eu tiro o sujeito pessoas e deixo o predicado. Todo sorvete derreteu. O que foi que derreteu? Todo sorvete. Então, todo sorvete vai ser o sujeito. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Saíram mãe e filho. O sujeito está no final da frase. Saíram quem? Mãe e filho. Então, mãe e filho vai ser o sujeito e saíram vai ser o predicado. Um participante foi eliminado. Foi eliminado vai ser o predicado, porque o sujeito é um participante. Então, ó, 2 foi eliminado é um predicado. Sexta questão. Transforme os sujeitos simples em compostos. Rafael saiu cedo de casa. Então, ó, tá simples, só tem um núcleo. Então, eu tenho que inventar mais uma pessoa aqui para participar. Quem você quiser, gente. A sugestão é assim, ó. Rafael e João saíram cedo de casa. Completa a frase, concordando. Os alunos não gostaram da greve. Eu posso colocar os alunos e os professores, os alunos e a comunidade. Então, ó, os alunos e os professores não gostaram da greve. Continua escrevendo. A mãe comprou roupa nova. Eu posso colocar a mãe e o pai compraram roupa nova. A mãe e o filho compraram roupa nova. Os gatos da vizinha estavam na rua. Eu posso colocar aqui os gatos e os cães, os gatos, os cachorros. Os gatos e os filhos da vizinha estavam na rua. Então, ó, é a sugestão. Então, gente, olha só. Vamos até a próxima correção. Lembrando que só falta mais um vídeo de correção de português para a gente encerrar o livro 4 e concluir o ano letivo 2020. Em português, porque ainda está faltando a gente concluir matemática também, tá? Um beijo!